Eu vou fazer a correção da atividade da semana passada, que ela era sobre a questão das algas e dos protozoários, né? Então, é uma questão que está na plataforma para vocês. E dessa questão, dizia o seguinte, é para você colocar as características dos protozoários e das algas, né? Então, eu separei esse slide aqui, que fala um pouquinho sobre essas características. No vídeo que eu coloquei na plataforma para vocês, já fala sobre essa questão. Vocês estão enjoados de ouvir esse vídeo falando sobre essas características, mas vamos corrigir essa atividade para vocês identificarem. Naquela apresentação naquele vídeo que eu coloquei para vocês, onde é que estão as respostas, né? E da característica geral, tanto dos protozoários quanto das algas, já está nessa primeira parte aqui, né? Falando sobre a questão dos protozoários, né? Os protozoários são eucariontes, isso é uma característica geral deles, né? São heterotróficos, né? Os protozoários, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. Ser eucarionte significa que ele tem núcleo na célula deles. Os protozoários são todos unicelulares, ou seja, os protozoários só têm uma célula. E os protozoários, alguns são parasitas e outros são predadores, se alimentam de outro ser vivo, né? Então, tem esses dois tipos. Então, de maneira geral, essa é a característica geral dos protozoários que estava na questão que eu coloquei na plataforma para vocês. E falando também da característica das algas, né? As algas também são eucariontes, né? São autotróficas, alguns também são heterotróficos, né? As algas, elas têm algas que têm uma célula e tem algas que têm várias células, né? Tem algas, elas não são parasitas, elas podem fazer mutualismo, ou seja, fazer associação com fungos, né? E é isso, de maneira geral, essas são as características das algas, né? Ter núcleo na célula, produzir seu próprio alimento, fazer fotossíntese, ter seres vivos que tem uma célula, tem ser vivo que tem duas, né? Então, de maneira bem geral, essa que é a característica delas. Passando aqui, então, deixa eu ver aqui, né, que eu anotei, a classificação, né? Qual é a classificação? Eu vou falar primeiro a questão da classificação dos protozoários, né, que é uma questão que foi perdida na semana passada, né? Os protozoários, eles podem ser Sarcordínia ou Rhizópoda, né, que são aqueles protozoários que não têm falsos pés, que são essas dobraduras, igual essa imagem. Vocês estão vendo a imagem aí, né? Pessoal? Sim, professor. Sim. Beleza. Então, nessa imagem você percebe que é um ser vivo de uma célula só, mas as membranas dele se dobram, né? Ele fica todo molengão, né? Tipo uma bola estourada, uma coisa assim. Fica bem estranho, né? Então, essas dobraduras é chamado como pseudópodes. O que quer dizer isso? É como se fossem falsos pés, né? Ele usa essas dobraduras para caminhar. Além dele usar a membrana para caminhar, ele também utiliza ela para se alimentar, né? Como está mostrando o exemplo aqui da fagocitose, né? Um alimento, ele dobra a membrana para esse alimento ficar aqui, e depois ele se fecha, né, e faz a digestão desse alimento. E aqui a exocitose é como se fosse o cocô que ele está sendo liberado pela célula. Então, mais ou menos, então a primeira classificação é dos sarcodíneos ou risópodes, né? Essa é a primeira classificação. A segunda, actinópodes ou actinópoda, né? Pseudópodes filamentosos, sustentado por um eixo central. Então, eles têm essas estruturas, esses filamentos, né, que vai dar sustentação para eles. Então, essa é a segunda classificação dos protozoários. Foraminíferos ou foraminífera, né, dotados de carapaça de carbonato de cálcio, quitina e silicosos, selecionado da areia. Então, são esses microseres que têm uma estrutura mais rígida. Então, essa é uma classificação deles também, que vocês encontram no livro e naquele vídeo que eu postei na plataforma. Esporozoário ou apicomplexo, né, sem estrutura de locomoção. Então, é um ser vivo parasita, né, que causa doença e tudo mais, que ele não tem estrutura de locomoção, ele tem uma estrutura de fixação. Ele vai se fixar numa célula hospedeira e vai roubar o alimento. Então, nós temos esses 4 tipos na classificação dos protozoários. Tá ok? Reprodução. Vamos continuar, como estamos falando sobre o protozoário, vamos falar sobre a reprodução deles. Ah, tá.
Tem esse quinto aqui que eu não falei sobre ele. Sexto, é isso. Depois não falamos sobre a reprodução. Vamos lá. Flagelados, como o próprio nome já diz, né, que tem essa estrutura como se fosse um rabo, né, que esse aqui é o causador da doença de Chagas, né, Trypanosoma cruzi. Ele pode ser chamado de flagelado ou zoobastigófora. Os ciliados ou cilióforas, ou seja, ele tem cílios para manter a locomoção dele. E aí nós encerramos a questão da classificação dos protozoários. Falando sobre a reprodução, ela pode ser dada de duas formas. Divisão binária, né, ou bipartição, também chamada de bipartição, ou cisciparidade, ela pode ter esses três nomes para a mesma coisa, né, e divisão múltipla. Na divisão binária, nós temos aqui um indivíduo, né, ele vai ocorrer alguns processos dentro do seu corpo e ele se divide em dois. Então, essa é a forma de reprodução dele. Ou ele pode fazer também divisão múltipla. Né? Ocorre a produção de vários núcleos dentro da célula, depois cada núcleo desse vai formar uma nova célula. Então, essas são as duas formas de reprodução. Como esses seres vivos só têm uma célula, essa é a única chance que eles têm de reproduzir. Então, o método reprodutivo deles é esse. Tem a questão da conjugação, que é compartilhamento de núcleos, né? Faz parte do processo reprodutivo de variabilidade. Então, os indivíduos se parelham um do lado do outro e vai trocar material genético. Também faz parte da reprodução. Aí está pedindo algumas doenças. Né? Não pede para você especificar a característica de cada doença, porque não cabe, não é necessário. Mas aqui nós temos alguns exemplos. Né? Desinteria, amebiana, ou também chamada de amebiase. Né? Outra, desinteria, malária, toxoplasmose, doença de Chagas, doença do sono. São alguns dos exemplos de doenças causadas por protozoários. Né? Leishmaniose, tegumentar, leishmaniose visceral, botão do Oriente, tricomoníase, giardiase, né? São algumas das doenças causadas por protozoários. Vamos para as algas. A classificação das algas, nós temos aqui, ó, euglenófitas, bacilariófitas, dinoflagelados, algas verdes, algas pardas e algas vermelhas. Então, são alguns dos grupos das algas. Processo reprodutivo. Né? A reprodução das algas, ela pode ser, se ela for unicelular, divisão binária, né? Ou parecida com o protozoário. Né? Aqui nós temos uma alga, né? Ela começa o processo de produção de material dentro do seu corpo e até se dividir em duas, formando duas algas. Então, dessa forma, reproduz as algas unicelulares. Ela pode fazer, né, por meio de liberação de esporos. Né? Aqui tem um exemplo de uma alga adulta. Né? Ela libera o zoósporo, que é um esporozinho que é liberado na água, porque elas são animais de ambiente aquático. Né? Ocorre a fixação desse zoósporo no solo aquático, no fundo do rio, no mar ou no ambiente úmido, e esse indivíduo se desenvolve. Então é mais ou menos dessa forma que ela se reproduz também. E tem esse terceiro modo, que é um modo sexuado. Né? Organismos adultos se unem, né, se fundem, formando um indivíduo que vai poder se reproduzir normalmente, formar vários organismos por meio de meiose e vai ser liberado do ambiente aquático. Então, ele também pode fazer a reprodução sexuada. Doenças causadas por algas. Né? Aqui tem outro exemplo também de liberação de esporos, feito por uma alga, que essa alga, esses esporos fixam no solo, e cada alguinha dessa aqui, uma é masculina, outra é feminina, né? E que vai desenvolver os gametas sexuais que se fundem, né, dando origem a uma alga adulta. Então, como a alga é um grupo muito diverso, né, ele tem várias formas de reprodução. Em relação a doenças causadas por algas, né, não existe alga parasita, ou seja, alga causadora de doença. Então, por isso, no quadro de doença, na questão de doenças causadas por algas, não precisa preencher nada, pode deixar em branco, só colocar que não há. E eu acho que é isso. Sobre a questão do trabalho, né, que eu fiquei de passar para vocês, deixa eu interromper aqui a apresentação e compartilhar a nossa tela. Um pouquinho aqui. Guardar só um pouquinho a nossa
Maravilha. Vou abrir aqui no Classroom. Beleza. Eu fiquei de passar um trabalho para vocês e eu já tenho ele na internet, só não postei no Classroom para vocês. Mas eu queria explicar ele antes da gente explicar sobre do que se trata esse trabalho. Vamos ver aqui. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu aumentar aqui, porque as letras da página do Classroom ela é muito pequenininha. Possivelmente... Vocês estão conseguindo ler essas letrinhas pequenininhas aqui, então, né? Sim. Sim. Beleza. Deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho aqui, que fica bacana. Então, vamos lá. Eu selecionei uma atividade para vocês realizarem, que é relacionada a um experimento. Deve ser realizado e apresentado a apresentação de um organismo por meio de um vídeo, né? Vocês devem escolher... Nossa, bagunçou todo o negócio aqui. O vídeo deve ser curto e postado no Classroom. Então, vocês vão produzir um vídeo relacionado a um desses seres vivos que vocês vão escolher. Aí eu dei várias opções para vocês aqui. Eu tirei 5 opções que você pode escolher, de acordo com o que você tem em casa, né, o que for mais fácil. Né? Por exemplo, né, você pode fazer um cultivo de bactérias, né? Você vai identificar... Tem um processinho, eu coloquei um vídeo como exemplo aqui de como você deve fazer esse vídeo e tudo mais. Tem um exemplo de cultivo de fungo, né? Eu tenho um exemplo de como é que se faz esse processo também. E tá faltando um nesse meio aqui, o negócio ficou embolado. Ah, tá. Deixa eu editar aqui, que tá estranho essa... Espera aí. Não tô conseguindo entender aqui. Peraí, agora sim. Eu postei tudo certinho, o trem bagunçou aqui. Agora sim. Então, lá, o primeiro é cultivo da bactéria. Vocês vão ver um vídeo explicando como é que faz esse cultivo. É algo bem simples, né? Dá para ser feito em casa. Depois vocês vão fazer a identificação de fungos. Se você vai olhar no quintal de vocês se tem algum fungo e você vai tentar identificar ele, né? Nessa identificação do fungo, né, você tem que fazer um videozinho dizendo que fungo que é esse, digitar algumas características desse fungo, na imagem desse fungo que você encontrou em casa. Ou se você quiser fazer de alga, você pode ser de alga também. Se você tem aquário, se você tem no rio que você mora perto da sua casa, para quem mora no sítio, né, você pode identificar também. E a questão número 4, é um experimento com o fungo Saccharomyces cerevisiae, né, que é o fermento, faltou um R aqui, é o fermento de pão. Né? Então, para quem tem aquele fermento de pão, né, que é o fungo Saccharomyces cerevisiae. Aí tem um experimento que você pode fazer relacionado a ele. Que você, no caso do vídeo, está explicando como você faz com a garrafa e uma bexiga. Né? Aí eu dei a sugestão para aquele que não quiser comprar a bexiga, porque geralmente eu acho difícil você comprar ela por unidade, você compra geralmente o pacote, né? Você pode substituir ela por uma sacola. Né? Tem gente que usa aquela sacola transparente para colocar, às vezes você tem alguma em casa que não esteja furada, dá para usar sacola de geladinho. Você pode fazer o mesmo processo dentro dessa sacola, dar o nó, né? Desde que a sacola não esteja furada, né? Porque aí, se ela estiver furada, vai vazar o material de dentro. Você pode fazer esse experimento também do fungo Saccharomyces cerevisiae. Né? E vai ficar na escolha de vocês. E por último, cultivar o bolor de pão. Né? Esse também é um experimento bem simples, né, que dá para ser feito, que dá para você observar e fazer um vídeo pequeno. Eu peço assim, que o vídeo não fique muito grande. Né? Um vídeo de 1 minuto já é suficiente para esse processo. Você explicar o que você fez e de que espécie que grupo que pertence, a característica desse grupo. Um videozinho bem rapidinho para a gente saber que você fez o trabalho, né, e para você mostrando o que foi feito.
Beleza? Vocês têm alguma dúvida em relação a esse trabalho? Ah, tá. Antes de eu falar sobre a questão da dúvida, eu pergunto para vocês: vocês querem que eu poste esse trabalho do Classroom hoje ou deixe para segunda-feira? O que vocês me dizem? Pessoal? Vai ter pelo menos umas 2 semanas para fazer, né? Até domingo. Então semana que vem. Isso, da semana que vem. Essa é a tarefa da semana que vem. Ô, professor, que a questão desse negócio de vídeo. Na plataforma, tem outras atividades que já pediram vídeo e não está sendo fácil enviar esse vídeo, nem na plataforma e nem no WhatsApp. Como é que fica? Eu posso colocar um formulário lá e pelo formulário você envia, porque o formulário eu coloco lá o tamanho que o vídeo pode ser. Eu posso colocar ele, por exemplo, de 100 mega, né? Então, como o vídeo vai ser curtinho, né? Eu coloco, não, porque assim, como o nosso GB ele não tem limite, eu posso colocar até de 1 GB, né, o limite do tamanho do vídeo, né, que aí não tem esse tipo de problema. Entendeu? Ah, sim, não, obrigado, senhor. Não, eu vou fazer então o formulário, que aí fica mais fácil. Já como vocês não estão conseguindo enviar direto da plataforma, que às vezes o Classroom ela tem limite de tamanho, né? Às vezes o vídeo que ela suporta é de 10 mega, 20 mega, aí depende do que você vai fazer. Os celulares hoje eles filmam tudo em HD, né? Por exemplo, um vídeo de 1 minuto, por exemplo, ele deve dar uns 100, 200 mega. Aí você não consegue enviar para a plataforma, você tem que converter ele, fazer um punhado de burocracia. Aí eu posso fazer o formulário, que pelo formulário não tem problema, né? Você pode enviar tranquilamente. Mas aí eu volto à pergunta: vocês querem que eu possa já hoje, para vocês ficarem cientes que a tarefa da semana que vem é essa, e já ir desenrolando, por exemplo, porque tem alguns desses experimentos, por exemplo, igual a questão do cultivo de bactéria, cultivo de fungo, precisa de um prazo para que esse bicho se desenvolva e manifeste. Então, por isso que eu estou perguntando para vocês. Vocês querem que eu poste hoje na Classroom? Aí já fica como tarefa da semana que vem. Quem já terminou essa e já quiser adiantar, escolher o que vai fazer. Se for fazer, por exemplo, bactéria, você já faz o processo e espera. Aí na semana que vem você tira algumas fotos, pode tirar foto e anexando no vídeo de você, e depois faz um videozinho final da explicação. Né? Aquele que vai coletar o fungo, pode fazer um videozinho do lugar que você achou e tal, e depois faz a explicação. Faz uma ediçãozinha bacana que eu tenho certeza que vocês conseguem, né, fazer bacana, show de bola. Então aí eu pergunto: vocês querem que eu posto hoje ou deixe só para segunda? Posta hoje, professor. Postar hoje, professor. Ah, tá. Beleza, então. Aí eu vou fazer o formulário, como eu não fiz o formulário ainda, porque essa questão, eu vi alguma coisa no grupo sobre a questão de vídeo que eu não estava conseguindo. Aí eu vou fazer o formulário e eu posto ainda hoje essa questão da atividade, e vocês dão uma olhadinha. Qualquer coisa vocês viram. Vocês olham, eu posto hoje, vocês olham e digam, se tiver algum probleminha em relação a essa atividade, vocês me perguntam, que dá tempo de arrumar antes da semana que vem. Beleza? Então, tem mais alguém que ainda não fez a chamada? Por gentileza, se manifeste. Eu, professor. Eu vou mandar de novo a atividade no bate-papo. Beleza. E aí, o que nós tínhamos para falar aqui hoje é isso, essa correção e a questão do trabalho. Ah, tá, eu estava esquecendo, tinha outra coisa também. Espera lá. Na próxima quinta-feira, eu quero fazer uma avaliaçãozinha online com vocês, né? Eu não tive tempo ainda de montar o esquema desse teste sobre esse conteúdo aí. Algumas perguntas simples, porque fazer avaliaçãozinha no formulário é muito chato, né? Então eu quero fazer uma avaliaçãozinha que não dê tempo de vocês pesquisarem na internet e tudo mais, mas com as perguntas mais tranquilas, né? Então eu estou testando aí a plataforma Kahoot, que é uma plataforma que vocês conseguem responder umas perguntas bacanas e tem o tempo, né? Por exemplo, dá 10 segundos para você responder uma pergunta simples. Aí vocês respondem, não dá tempo, porque aí não dá tempo nem de pesquisar. Aí já passa para a próxima. Eu estou tentando ver se eu consigo testar essa plataforma, ver se dá certo. Aí na próxima quinta a gente faz isso. Tá beleza? Que isso, professor? Você acha que a gente vai pesquisar a resposta das perguntas na internet? Claro que não, né? Os alunos. É claro que não, né? Eu sei que vocês não fariam isso, né? Mas eu quero testar essa plataforma que é muito bacana. Que ela saiu o ranking de quem acertou mais perguntas, quem não acertou e tudo mais. Eu achei bem interessante essa plataforma. Então eu vou fazer um teste dela. Aí a semana que vem, na quinta-feira, se eu conseguir, a gente vai fazer isso. Mas eu mando no grupo de vocês, lembrando sobre essa questão da plataforma, para quem, por exemplo, para quem usa o celular, para baixar o aplicativo, né, entendeu? Que aí fica bacaninho. Mas eu aviso antes, eu vou testar primeiro, tá?
Beleza, pessoal? Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação. Eu vou mandar de novo o link aqui para quem já preencheu para quem já preencheu o formulário.